O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para que os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estava lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estava na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, ao saber da prisão de João Batista, que era uma luz para aquele povo lá, que ele pregava um batismo de conversão, batizava as pessoas e foram presos. E Jesus, a partir daí, ele começou e saiu a evangelizar, tornando luz para aquelas pessoas que estavam na escuridão, nas trevas. Jesus foi para as periferias, ele não foi para os grandes centros, ele ficou distante, mas foi para aqueles lugares, saindo assim a evangelizar. E dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E quando Jesus saiu a evangelizar, ele não quis estar sozinho. Ele saiu a convidar pessoas que se encontrou pelo caminho. E ele encontrou dois irmãos, pescadores, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Chamou para seguir, que faria deles pescadores de homens. Eles eram pescadores, viviam da pesca, mas chamou a evangelizar e resgatar aquelas pessoas que estavam perdidas, aquelas pessoas que precisavam de conversão. E eles deixaram lá as barcas e foram. Mais adiante encontrou mais dois irmãos, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam com seu pai trabalhando, pescando e consertando as redes. Convidou-os também, eles imediatamente deixou a barca e o pai e o seguiu. Então Jesus chama aqui a fraternidade. Tinha dupla de dois irmãos. Ele não quis separá-los, chamar apenas um, mas chamou dois, a dupla, para assim viver a fraternidade. E ele saiu e foi convidando outras pessoas ao caminho que foi assim encontrando, onde ele reúne os 12 discípulos, seus 12 apóstolos, para anunciá-lo. Com ele, assim, um evangelho, para ele ensinar, para que eles dessem assim continuidade. Então Jesus, ele não quis causar separação, mas ele quis unir mais. A gente vê hoje em dia as duplas hoje de pessoas, por algum motivo ou outro, está aí, né, fazendo sucesso, seja de música, seja o que for. De repente, alguma indiferença entre eles causa divisão, separa, né?
E Jesus, ele não quis isso, ele quis juntar, e deu certo, né? Ele juntando assim esses irmãos, não apenas convidando a um, mas convidou esses dois irmãos para estar juntos, e eles deixando o trabalho. Imagina as pessoas estarem trabalhando, vivia sustento o trabalho da pescaria, e de repente chega um homem e o convida, e como que eles assim, de repente, o que Jesus ofereceu para eles, o que diz que eles de repente deixou o seu trabalho e saiu, deixando o pai, a família ali, para o seguir. As palavras que Jesus disse a esses homens tocaram o coração deles, e eles imediatamente deixou e passou a seguir. Jesus está nos a convidar, né? E a gente percebe que muitos não escutam, outros o ignoram e não querem nem saber. Mas nós devemos estar com nossos ouvidos atentos a essa escuta do chamado de Jesus, para ir ao seu encontro. Nós ouvimos também, na segunda leitura, que Paulo está escrevendo na comunidade de Coríntios, dizendo a respeito das divisões que estava havendo ali, as contendas entre as pessoas, que uns diziam ser de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Jesus. E falou que isso não é certo, porque devemos estar voltados para o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi Ele que foi colocado na cruz, e não foi Paulo e nem foi um outro. Ele que veio dar sua vida para resgatar a humanidade do pecado, para a salvação. A primeira coisa que Jesus saiu evangelizar as pessoas, ele falou: convertei-vos, o reino de Deus está próximo, para que as pessoas pudessem assim se converter. Nos convida hoje a conversão, também daqueles que ainda não estão convertidos, que não buscaram a Deus. E nós sabemos que cada vez mais, muitas pessoas, algumas até que tinham, né, alguma fé, alguma coisa, e desistiram de viver a sua fé. Outros nem sequer chegam a viver. Percebemos que no mundo cada vez mais tem mais pessoas, mas menos pessoas que aderem ao projeto de salvação de Jesus. São a minoria, né? Vocês são a minoria, não são a maioria. Então a gente percebe que muitos não buscam e não estão enxergando os acontecimentos dos tempos. Não está vendo Jesus como a luz, né? Nós ouvimos na primeira leitura, na profecia, Isaías, que da luz que veio para trazer alegria àquele povo que estava triste, na escuridão, nas trevas. Jesus veio ser a luz desse mundo, trazer alegria para nós. Imaginemos-nos esse mundo sem Jesus. É impossível imaginar esse mundo sem Jesus. De um mundo antes de Cristo e agora um mundo depois de Cristo. Mas o mundo sem Cristo, né, é impossível imaginar. Nós sabemos que muitas pessoas assim não buscaram assim essa mudança como Jesus gostaria que a humanidade mudasse. Muitas coisas boas aconteceram, mas a gente vive muitos tempos de escuridão assim no coração das pessoas devido à indiferença, às guerras, né, à intolerância, né, à falta de respeito para com os outros. A gente vê a ganância, o poder, a corrupção, a morte, né? Então a gente vê muito ainda isso. Já passou 2000 anos, ainda tem muitas dessas coisas que no tempo de Jesus já existia, ainda e continua existindo. Mas o porquê que isso ainda está acontecendo na humanidade? E a humanidade não melhorou assim muito, porque muitos não querem. Quando não quer, é impossível assim acontecer. Para Deus nada é impossível. Agora o ser humano que fica fazendo com que esse reino de Deus ele demore a acontecer. Deus falou: o reino dos céus está próximo, né? O reino de Deus está no nosso meio, mas para isso que venha acontecer plenamente, é preciso de que as pessoas aderem ao projeto de salvação do nosso Jesus. Que ao ser chamado o convite para o seguir, que nós assim estejamos dispostos a seguir. Como ele falou a esses homens, que eram pescadores, essa dupla de irmãos, chamou eles a ser pescadores de homens, que eles viviam da pescaria, e de repente largar suas redes e ir com Jesus para a missão, para evangelizar.
E por que Jesus chamou? Ele chamou 12, né? E desses 12 tinha um que não era de confiança, né? Que tornou-se um traidor. Mas Jesus chamou este homem porque sabia que ele tinha que realizar a missão, o Judas Iscariotes. A participação dele no grupo ali precisava da presença dele. Ele não aprendeu muito e não se converteu, mas estava no grupo ali dos discípulos, porque tinha que realizar um trabalho, né? Que parece assim que foi ruim, mas foi preciso para que se cumprisse o que já estava nas profecias, né? Os profetas anunciaram. Então Jesus ele veio plenamente viver aquilo que já estava na Sagrada Escritura. Ele veio trazer e ser luz desse mundo, a alegria nos corações. Por isso que ele começou nas periferias, naqueles lugares onde as pessoas eram excluídas. Estavam os pecadores, os marginalizados, os que estavam fora da sociedade. Ele foi ao encontro dessas pessoas. Ele não foi para os grandes centros, para assim. Ele só chegou lá no tempo que deveria ir. E quando ele foi para tornar-se mais conhecido e poder se cumprir as profecias no qual ele foi preso, torturado e morto. Mas enquanto ele tinha que realizar sua missão, estava com seus discípulos, enviando-os também de 2 a 2 aos lugares onde ele devia ir, levando a boa nova, a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. Então a palavra que antes era apenas proclamada, ela tornou-se carne e veio habitar no meio de nós. Então o próprio Cristo, que é a palavra de Deus, presente e vivo na humanidade e continua hoje. E que nós, aderindo assim às suas palavras, seu projeto de salvação, nós darmos assim continuidade. O motivo de nós estarmos aqui reunidos é porque Jesus escolheu os discípulos para dar continuidade ao seu plano de salvação. Que sozinho ele assim fizesse somente todo o trabalho só e acontecesse que ele fosse posto na cruz e ressuscitasse, ia ter poucas pessoas que ia continuar, porque apenas ele ia ver aquele acontecimento e com o tempo acabar esquecendo. Mas ia precisar de testemunhas para assim continuar o seu plano de salvação. Então nós também descendemos dessa herança dos discípulos de Jesus, que nós continuamos sendo anunciadores da sua palavra, do Evangelho, a boa nova, aonde quer que nós estejamos. No nosso pensar, no nosso falar. Nós devemos pensar em Jesus e falar também em Jesus. Então que seja de acordo o que nós pensamos, falamos e agimos, e que nós levamos sempre a paz. Como Jesus chamou as duplas de irmãos, nós escutamos aqui, e eles ficaram unidos para viver a fraternidade. Que nós vivamos unidos uns com os outros, que não haja diferença entre a família. Tem família muito desunida, que não se dão uns com os outros, porque falta o amor. Ali há muitas outras coisas, mas quando há divisão, é falta de amor. Quando os filhos abandonam os pais e não procuram mais porque não tem amor. Quando o casal também se separam e não querem viver mais junto porque não tem mais amor. Porque quando tem amor, ali as dificuldades, aqueles problemas que podem ser superados e resolvidos, são resolvidos. Mas quando falta amor e não tem ali o diálogo, não tem a compreensão, então fica difícil assim a convivência, né? Porque não há amor que suporta sofrimento da indiferença, né? Se não pensa igual, não busca igual e assim um modo diferente de pensar e agir, o amor não vai suportar. Então o amor é construção, é caminhando junto. Por isso Jesus chamou a dupla dos 2 irmãos, não separou, mas o convidou. Simão e André são irmãos, Tiago e João. E deu muito certo eles no grupo ali dos discípulos de Jesus. E assim eles viveram plenamente a fraternidade. Que nós também somos convidados a viver essa fraternidade. Não somente em nossa casa e nossa família, mas também na sociedade com outras pessoas. Que não haja divisão, mas que haja assim no modo que todos tenham uma condição de vida digna. Que todos possam assim dormir e acordar tranquilamente, porque nós precisamos. O mundo ainda é muita indiferença, muita falta de respeito,
porque não entenderam que a união faz o bem comum acontecer. Então, todas as diferenças que a gente percebe, onde a guerra, a divisão, é porque falta-se essa fraternidade, essa união. Então, o mundo precisa ser mais unidos para que a paz ela espalhe para todos os lugares, independente de religião, do que acredita, mas que haja sempre o respeito entre todas as nações, para que esse mundo ele fica melhor para nós vivermos. Mas enquanto só pensa no poder, a gente vai vendo toda essa divisão, esses acontecimentos. Uns lugares têm de mais, outros têm de menos, e que falta, e vai gerando guerra, fome e mortes. Mas tem como resolver isso se as pessoas pensar no senso comum, que todos possam ter a vida e a vida em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.